O casamento do meu próprio filho não me convidou para a mesa principal. A sala nem sequer tinha um assento para mim. Meu filho brindou a mulher que me substituiu enquanto me colocavam na cozinha, perto das latas de lixo. Eles riram. Eu prestei atenção. Me contive para não chorar. A ligação que acabaria com todos eles veio quando cheguei em casa, abri meu laptop e a fiz. O império da esposa dele agora é pó sob meus pés, seu maior rival agora é meu sócio, e eu criei um novo império na cabeceira da mesa onde estou sentado. Para garantir que você não perca outra história como esta, clique no botão de inscrição e curta este vídeo antes de começarmos. Conte-nos também de onde você está assistindo. Abraços. Meu nome é Evelyn Harper. Tenho 62 anos. Fui cofundadora de uma empresa familiar que agora age como se eu não existisse, e criei 3 meninos. Sempre pensei que seria vista pela primeira vez no casamento do meu filho mais novo. Apenas vista, não coroada como uma rainha. O cartão OEVEI em que me entregaram, em vez disso, apontava para a cozinha, não para uma mesa ou uma cadeira perto da parede, mas para a cozinha propriamente dita. Inicialmente, acreditei que fosse um erro, talvez o resultado de um funcionário jovem tentando fazer muita coisa de uma vez. Mas eu podia perceber tudo pela expressão entediada, desdenhosa e obstrutiva que ele me lançou. Prevendo uma sala lateral, possivelmente uma sala de espera improvisada, empurrei a porta de vai-vem. Não, aquela era a cozinha em funcionamento, completa com bandejas, vapor e barulho. Havia uma única mesa circular escondida no canto, ao lado de uma pia de esfregão. Havia apenas um cartão de visita, EVEI. Não era mamãe, nem Evelyn, mas uma forma abreviada e informal do meu nome, como se eu fosse uma vizinha inesperadamente acolhida. Fiquei ali sentada por 5 minutos, na esperança de que alguém viesse me buscar e explicasse que se tratava de um problema administrativo. Em vez disso, presumindo que eu fosse uma funcionária, um dos funcionários tentou me entregar uma bandeja com taças de champanhe. Percebi então que não fora acidente. Eu conseguia ver o quarto inteiro por uma fresta na porta. Daniel, meu bebê, meu filho que costumava implorar por histórias para dormir, agora sorrindo como se nada estivesse errado. Jéssica, a noiva, radiante em seu vestido de renda, amparada pela família. Esperei. Os comentários começaram. Para me sentir parte daquilo, inclinei-me para a frente para ouvi-los, mas o burburinho da cozinha abafou boa parte deles. Hoje, finalmente assumo o papel de rainha desta família, declarou Jéssica com uma voz aguda, polida e firme, e a plateia caiu na gargalhada. Onde está a velha rainha? Gritou alguém. Então, outra pessoa acrescentou, na cozinha, eu acho. Todos na sala, incluindo Daniel, riram mais uma vez. Fiquei sentada, imóvel, com as 2 mãos sobre a mesa fria, olhando para os veios da madeira como se pudessem se quebrar e me engolir. Quando minha irmã, Nora, tentou se esgueirar para tirar fotos comigo da festa de casamento, Jéssica flagrou no ato. Ninguém me convidou para participar. Ninguém abriu aquela porta, e eu fiquei sentada naquela cozinha durante toda a refeição, em todos os pratos, ouvindo o barulho dos garfos e as gargalhadas. Parei de piscar quando a música começou e Daniel dançou com a mãe de Jéssica. Contive-me para não chorar. Não recuei. Simplesmente saí. Quando cheguei em casa, tirei a roupa, tomei uma taça de vinho e abri a documentação mais recente dos acionistas. Eles tinham esquecido que eu ainda tinha acesso. Algo frio se instalou dentro de mim no instante em que li minha assinatura em um documento autorizando uma reorganização do conselho, da qual eu nunca havia participado e nunca havia assinado. Era isso. Chega de justificativas, chega de perguntas. Eles estavam me eliminando financeira, legal e pessoalmente. Peguei meu telefone e li o sobrenome de cada família. Então, parei em Leonard Mitchell, um homem com quem eu não falava há mais de 30 anos e o adversário mais antigo do meu falecido marido nos negócios. Fiz uma ligação. Tocou 2 vezes. Leonard, eu disse com firmeza quando ele atendeu. Evelyn Harper está aqui. Precisamos conversar. Leonard não pensou 2 vezes. Ele continuou, eu me perguntava quando teria notícias suas, com uma voz tão áspera quanto eu me lembrava. Como o fogo nunca se apagou, 33 anos de silêncio não precisavam ser reaquecidos. Decidimos nos encontrar em particular, sem deixar rastros, no escritório dele na manhã seguinte.
Não dormi muito. Deitado na cama, revivi cada momento daquele casamento, cada risada, cada olhar desviado, cada tilintar de champanhe que me excluiu. Por volta das 7 da manhã, meu telefone vibrou, não dos meus filhos, é claro, mas da nora. Ela não perdeu tempo em bater papo. Como se estivesse se contendo, acrescentou: "Você sabe que eles fizeram isso de propósito, né?" Não respondi. Ela continuou. Durante o jantar de ensaio, notei Jéssica conversando com uma de suas amigas. Disse que não permitiria que a idosa ocupasse o centro do palco. Alegou que você seria tratado em silêncio. Daniel permaneceu em silêncio. Enquanto meu único irmão confirmava que meu próprio filho assistia a esposa dele planejar me tirar do dia mais significativo da vida dele, fiquei sentada ali, ainda de camisola. Eles tinham aquela mesa pronta para você antes mesmo de você chegar, continuou Nora. Ouvi dizer que fizeram uma piada sobre isso. Para garantir que ela possa ver as lixeiras. Meus dedos ficaram brancos enquanto meus punhos se fechavam em volta do telefone. Mesmo assim, não chorei. Nora hesitou, abaixando o tom de voz. "Evei, você não merece isso." Depois de agradecer e desligar, me vesti com mais elegância do que nunca, sem joias, um terninho e sapatos de salto alto. Era eu quem precisava de um visual poderoso, não eles. Pouca coisa havia mudado no local de trabalho de Leonard. Fui imediatamente atingida pelo cheiro de couro e madeira envelhecida, assim como no final dos anos 1980, quando ele e meu marido disputavam contratos. Quando Leonard me viu, levantou-se. Sem apertos de mão. Ele abriu os braços. Permaneci imóvel. Afirmei: "Não estou aqui para relembrar." Ele assentiu seriamente. Respondi: "Vamos falar sobre essas ações", e ele ergueu as sobrancelhas. "Você finalmente está pronto." "Não fui eu quem deixou de estar pronto", comentei, sentado em frente a ele. Um pendrive foi passado por mim sobre a mesa. "Tudo o que você precisa ver: a estrutura do conselho, meu poder de voto, como falsificaram meu nome no mês passado." Depois de conectar, Leonard rolou a tela. Então, assobiou. "Eles tentaram mesmo te enganar." Respondi, e falharam. Por enquanto. Leonard se reclinou. "Então, Evei, o que você quer?" "Retaliação, uma compra?" Olhei para ele. "Quero queimá-los devagar, não em voz alta, silenciosamente, controlado, cirúrgico." Ele sorriu. "Você sempre foi melhor do que eles imaginavam." "Quero vender", continuei, "mas não agora. Quero que as pessoas acreditem que desisti e não estou mais aqui. Quero que Jéssica sinta que finalmente venceu, enquanto descansa em sua poltrona chique. Daniel nem deveria perceber o que está faltando até que seja tarde demais, na minha opinião." Os olhos de Leonard brilharam. "E quando você vender, você vende para mim." "Parceria de consultoria completa", eu disse. Meu nome enterrado em notas de rodapé. "Fechado", ele disse. Sem aperto de mão, sem brinde, apenas 2 assinaturas em um rascunho e um plano que esperou anos para respirar. Saí daquele escritório não só com vantagem, mas com oxigênio. Quando cheguei em casa, Daniel tinha deixado uma mensagem de voz. "Ei, desculpe por ontem", disse ele. A Geis disse que talvez a equipe do local tenha se confundido. "Enfim, estamos em lua de mel por 2 semanas, mas vamos conversar quando voltarmos." Ele terminou com uma risada, como se fôssemos amigos, como se eu fosse esquecer que me trancaram na cozinha enquanto estranhos brindavam a mulher que me queria morta no papel. Reproduzi a mensagem, desta vez no viva voz, enquanto abria meu cofre e retirava o contrato de acionistas original. 3 assinaturas, a minha, a do meu falecido marido e a do Daniel. Minha vantagem, minha arma, meu silêncio me trouxeram 30 anos de paz. Agora era hora de comprar outra coisa: a guerra. Não apaguei a mensagem de voz do Daniel. Guardei-a ao lado do contrato de acionistas, o pedido de desculpas digital, acompanhado da prova legal do que ele tentou me tirar. Por 2 semanas, não disse nada. Não atendi ligações, não respondi mensagens, nem contei a Nora o que eu estava planejando. Fui ao escritório 2 vezes, sem avisar, só para observar. Sentei no saguão,
fingindo estar esperando alguém, observando quem entrava, quem saía, quem sorria largamente e quem evitava contato visual. Jéssica entrou 3 vezes, usando óculos escuros dentro de casa, carregando xícaras de café de marca como se estivesse na capa de algum blog de negócios barato, toda confiante e controlada. A recepcionista a chamou de chefe, o que quase me fez rir alto. Esperei até que Daniel e Jéssica voltassem da lua de mel e agendei um login na sala de reuniões em meu nome, sem aviso prévio, sem anúncio. Simplesmente acessei o sistema de arquivos interno por meio da conta de administrador legada que a equipe técnica do Leonard havia me ajudado a restaurar discretamente. Lá estava, a reestruturação que nunca aprovei, um novo alinhamento de acionistas com meu nome forjado em tinta digital perfeita. Cliquei mais fundo, realocações orçamentárias, demissões, novos contratos de marketing assinados por Jéssica com o carimbo da assinatura do meu marido ao lado da dela, algo a que ela nunca teve acesso legal. Encarei aquele carimbo como se fosse a arma do crime, porque era exatamente isso. Eles estavam me matando silenciosamente, não com violência, mas com burocracia. Enviei os arquivos para um drive criptografado separado e depois para o Leonard. Sem assunto, apenas os arquivos. Naquela noite, liguei para o Daniel. Achei que era a hora. Ele atendeu, parecendo distraído, até irritado. Ei, mãe, disse ele, como se eu tivesse acabado de interromper um filme. Você viu a mensagem de voz? Eu vi o voto falsificado, eu disse. Silêncio. A reestruturação, acrescentei. Minha assinatura. Mais silêncio, depois uma risadinha falsa. O quê? Não, isso foi. A Jéssica mencionou isso, ele começou, mas eu o interrompi. Você assinou. Você sabia. Mãe, olha, é complicado, ele começou, mas eu conseguia ouvir o medo por trás da calma. Tínhamos que tomar algumas decisões rapidamente. A empresa. Não me digam empresa como se fosse por causa de papelada, eu retruquei. Você falsificou uma assinatura para tirar sua mãe da empresa do marido dela. Você colocou meu nome em coisas que eu nunca li, nunca toquei. Eram só questões de negócios, ele murmurou. Você não estava mais realmente envolvido. Lá estava, a verdade, a facada casual no peito. Eu não estava mais envolvido. Eu não importava o suficiente para ser incluído, apenas o suficiente para usar. Você poderia ter me ligado, eu disse. Você poderia ter sentado na minha frente como um homem. Jéssica pensou, ele começou, e esse foi o fim da conversa. Jéssica pensou, repeti, frio como pedra. Jéssica pensa muito, não é? Desliguei sem esperar resposta. 1 hora depois, recebi um e-mail da equipe jurídica da empresa solicitando meu consentimento digital para pequenos ajustes no poder de voto do conselho. Eles nem se deram ao trabalho de esconder. Estavam tentando encobrir os rastros agora, agindo como se tudo não passasse de papelada atrasada. Não respondi. Imprimi o e-mail e grampeei-o ao acordo de acionistas original. No dia seguinte, uma carta chegou à minha caixa de correio, sem endereço de retorno, mas eu conhecia a letra do envelope. Dentro, havia uma única folha de papel, um folheto brilhante de uma casa de repouso de luxo com um bilhete escrito à mão: Você merece um lugar tranquilo, Jay. Meu maxilar travou com tanta força que pensei que fosse lascar um dente. Entrei, apaguei todas as luzes e sentei-me no escuro com aquele panfleto no colo. Em algum lugar tranquilo. Era a maneira dela de dizer: saia. Desapareça. Morra em silêncio. Segurei aquele papel até o amanhecer, depois o coloquei na minha trituradora, pedaço por pedaço, e abri um caderno novo. Título no topo: Fase de contingência 2. Porque eles queriam paz e agora teriam guerra silenciosa, lenta, satisfatória. Começou pequeno. Primeiro, a faxineira que trabalhava comigo há anos parou de vir de repente. Disse que recebeu uma oferta melhor, não disse de quem, apenas que alguém da família disse que eu iria reduzir o tamanho da casa em breve. Então, meu aplicativo do banco apresentou problemas, me bloqueando por 2 dias. Quando liguei, disseram que haviam feito uma solicitação para unir minhas contas pessoais e conjuntas em um novo serviço de planejamento financeiro vinculado ao departamento financeiro interno da empresa, algo que nunca existiu antes deste ano. Verifiquei o formulário de solicitação, o e-mail de contato era da Jéssica.
Não disse nada. Deixei passar. Naquela semana, o Daniel me convidou para jantar, pela primeira vez em meses. Disseram que queriam conversar sobre assuntos de negócios como adultos. Quase ri disso. Cheguei 10 minutos mais cedo. A Jéssica atendeu a porta com um sorriso falso e uma taça de vinho na mão. Você está ótima, disse ela, como se não odiasse a minha pele. Passei por ela e vi Daniel à mesa de jantar, parecendo desconfortável, guardanapo já dobrado, 2 pratos na mesa, sem uma cadeira extra para mim. Mãe, esperamos que você pense em fazer algumas mudanças, disse ele. Esperei. Mudanças típicas da aposentadoria, acrescentou Jéssica, sentando-se ao lado dele. Você já fez tanta coisa, de verdade, e agora queremos que você aproveite seu tempo. Viaje, relaxe. Com que dinheiro? Perguntei secamente. Você tentou consolidar minhas contas. Daniel pigarreou. Foi um mal-entendido. Você falsificou meu nome em uma votação de reestruturação, eu disse. Foi ideia da Jéssica, ele desabafou, mas então se conteve. Os olhos de Jéssica se estreitaram ligeiramente, mas ela sorriu. Só queremos aliviar a pressão sobre você, Evelyn, disse ela. Que você viva sem todo esse barulho das bobagens corporativas. Esse barulho pagou por esta casa, eu disse. E pelo seu vestido e pela sua lua de mel em Santorini. Daniel se remexeu na cadeira. Não se trata do passado. É exatamente sobre o passado, respondi bruscamente. Essa empresa carrega o sangue do seu pai em cada dólar que ganha. Jéssica tomou um gole de vinho e pousou a taça. Não estamos tentando te apagar, disse ela. Estamos tentando te proteger. As coisas estão mudando. Os investidores estão mais jovens. Eles não querem uma mulher de 70 anos listada como tomadora de decisões. Tenho 62 anos, eu disse, e ainda sou a maior acionista individual. Por enquanto, ela respondeu, num tom casual demais. Então, ela se levantou e foi até uma mesa lateral, pegou uma pasta fina e a colocou na minha frente. Só uma coisa para dar uma olhada, disse ela. Dentro, havia um folheto brilhante, The Reed, uma comunidade de luxo de vida assistida a 2 condados de distância, fotos de aulas de yoga, workshops de pintura e um spa no local. Eles têm uma vaga, disse ela. É lindo e tranquilo. Daniel olhou para a mesa, sem dizer uma palavra. Você está falando sério? Perguntei. Jéssica assentiu. Queremos garantir que você se sinta confortável. Você ainda teria uma pequena bolsa, o fundo cobriria suas necessidades. Minha voz não se elevou, nenhuma vez. Fechei o folheto lentamente, coloquei-o de volta na pasta e olhei para meu filho. Seu pai morreu por isso? Perguntei. Ele se encolheu. Jéssica tocou a mão dele. Não deixe isso tão emotivo, disse ela. É uma questão de logística e legado. Levantei-me. Você quer a casa, não é? Jéssica não respondeu, mas o silêncio já dizia tudo. Já está sendo avaliada, acrescentei, e a observei piscar. Você achou que eu não ia notar o corretor de imóveis estacionado do lado de fora semana passada? Daniel finalmente ergueu os olhos, agora pálido. Mãe, por favor. Não, eu disse. Você fez essa escolha quando me colocou na cozinha. Saí sem dizer mais nada, entrei no carro e dirigi para casa. A fechadura da porta da frente tinha sido trocada. A chave não funcionava. Fiquei ali, na minha varanda, com a mão na maçaneta por 30 segundos em silêncio, depois voltei para o carro, dirigi até a casa da nora e toquei a campainha. Ela não fez perguntas, apenas abriu a porta, olhou para o meu rosto e disse, conta-me tudo. Eu fiz. Cada detalhe, o voto falso, a fusão de contas, o folheto, a fechadura. Você não vai passar mais uma noite naquela casa, disse ela. Fique aqui até a gente virar o quadro todo. Assenti. Então, enfiei a mão na bolsa e tirei a única coisa que eles não tinham tocado, meu certificado original de acionista, assinado pelo meu marido, embrulhado em plástico e lacrado com minhas iniciais. Eles querem que eu seja apagado, eu disse. Mas esqueceram de uma coisa. O quê? Perguntou Nora. Olhei-a diretamente nos olhos.
Eu construí o mapa. Sei onde fica cada rachadura. Não contei a ninguém onde estava pelos 5 dias seguintes, nem mesmo ao Leonard. Garanti que meu carro estivesse estacionado a 3 quarteirões da casa da Nora, debaixo de uma árvore, em uma entrada de veículos que ninguém usava desde a morte do antigo dono. Desativei o rastreador de localização do meu celular, paguei as compras em dinheiro na loja da esquina e me movi como alguém que tinha um motivo para desaparecer, porque eu tinha. Eu precisava que eles pensassem que eu estava acabado, quebrado, escondido, ou talvez até mesmo me hospedasse naquele pequeno serviço de folhetos que eles tão gentilmente ofereceram. Nora entendeu sem que eu precisasse explicar muito. Ela arrumou o quarto de hóspedes, me deixou usar seu laptop e preparava café todas as manhãs antes de eu acordar, como se fôssemos crianças de novo, na época em que dividir o mesmo banheiro não significava ignorar a traição. Na terceira noite, verifiquei as notícias de negócios. Silêncio. Silêncio demais. Nenhuma movimentação pública, nenhuma mudança na equipe. Jéssica estava discreta, provavelmente esperando a confirmação de que eu havia desistido. Eu conseguia imaginá-la dizendo a Daniel para não se preocupar, que ela tinha tudo sob controle, que eu provavelmente estava esfriando ou lamentando minha relevância. No sexto dia, Nora entrou na sala segurando o celular com aquela cara que ela faz quando tenta não sorrir muito. O Daniel está me ligando, disse ela. Eu atendo. Assenti. Ela colocou no viva voz. Oi, Nora, disse ele, casualmente. Você teve notícias da mamãe? Não, respondeu ela, neutra. Por quê? Ela não tem respondido às mensagens. Perdeu a sessão do conselho da semana passada. Estamos um pouco preocupados. Talvez ela esteja tirando um tempo para si mesma, disse Nora, acertando em cheio. Você sabe como a família pode ser exaustiva. Daniel riu sem jeito. Acho que sim. A Jéssica só está preocupada. Ah, disse Nora, que gentileza da parte dela. Recostei-me no sofá e fiquei olhando para o teto enquanto ele murmurava algo sobre ligar para saber como eu estava se eu entrasse em contato. A ligação terminou. Nora se virou para mim. Eles estão suando. Ótimo, eu disse. Mas não era o suficiente. Eu precisava de mais. Precisava que eles começassem a se desfazer sem que eu sequer os tocasse. Então, dei meu primeiro passo de verdade. Enviei uma mensagem criptografada para Leonard com uma instrução: começar um boato. Nada comprovável, nada rastreável, apenas um sussurro de que Evelyn Harper estava se alinhando discretamente com um grande investidor não identificado, mas definitivamente nada amigável. Em 48 horas, Jéssica enviou um e-mail em massa para a diretoria, garantindo-lhes estabilidade e impulso para o futuro. Eu conhecia aquele tom. Ela estava blefando sobre confiança, e isso me fez sorrir. No dia seguinte, o portal interno de RH da empresa anunciou uma vaga para diretor financeiro júnior, o departamento de Jéssica. Ela estava contratando pessoas poderosas, provavelmente para investigar as contas e fechar as contas. Tarde demais. Eu já tinha cópias de tudo o que precisava. Naquele fim de semana, conheci Leonard pessoalmente pela primeira vez desde nossa primeira conversa. Sentamos em uma pequena mesa em uma padaria na cidade vizinha, ambos com um café que não tocamos. Ele deslizou uma pasta e disse: pronta para a fase 2? Eu nem abri. Vamos fazer parecer que foi ideia deles. Lindo, disse ele, com um sorriso irônico. No sétimo dia, desapareci novamente e desliguei meu telefone, desconectei o telefone fixo do quarto de hóspedes da Nora e não deixei rastros digitais. Mais 2 dias se passaram, depois 3. Jéssica registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento na polícia, não porque estivesse preocupada, mas porque precisava de prova de incompetência ou incapacidade para acionar uma cláusula de procuração oculta em um dos documentos falsificados. Mas tecnicamente eu não estava desaparecido. Enviei uma carta autenticada para a diretoria, dizendo que estava tirando um ano sabático para o bem-estar pessoal. Aquele pedaço de papel bloqueou a mudança deles de cara. Nora me entregou a carta quando chegou, e eu pude sentir o peso da frustração deles por trás de cada vinco. Você acabou de arruinar as próximas 3 jogadas deles, disse ela, sorrindo. Não, eu disse, encarando-o, só ganhei tempo para a última. Porque agora o boato estava se espalhando.
Leonard tinha jogado a isca certa nos lugares certos. A reunião de investidores da Jéssica em Seattle foi cancelada. Um cliente que ela considerava sólido começou a recuar. A equipe de imprensa deles não fazia ideia de por que o nome da empresa estava circulando com pontos de interrogação. E o tempo todo, eu estava sentado num pequeno quarto de hóspedes na casa da minha irmã, lendo livros que eu não tocava há anos, mapeando linhas do tempo e esperando que a rachadura na casa de vidro deles se abrisse ao meio. Eles queriam uma saída silenciosa. Em vez disso, estavam prestes a ter um desaparecimento gritante. Na manhã em que liguei, não tomei café, não penteei o cabelo, nem me olhei no espelho. Apenas sentei na beira da cama de hóspedes da Nora, segurando meu celular como se fosse um detonador, e olhando para a foto de contato do Leonard, um círculo cinza, porque nenhum de nós tinha tempo para sutilezas como fotos de perfil. Toquei uma vez, depois outra, e ele atendeu no segundo toque, como se estivesse me esperando. Está na hora, eu disse. Sem alô, sem enrolação. Tem certeza? Ele perguntou, mas não parecia precisar da resposta. Sim, eu disse e desliguei. 10 minutos depois, meu e-mail recebeu um rascunho criptografado do contrato. Abri e vi tudo exatamente como combinamos: transferência de 33% do capital, autorização para consultar, embargo público à imprensa por uma semana e o bônus, uma carta pessoal de endosso assinada pelo próprio Leonard, afirmando que eu havia sido a espinha dorsal estratégica por trás da construção original do meu falecido marido e a única pessoa qualificada para terminar o que ele começou. Assinei, criptografei e enviei de volta sem pestanejar. A hora seguinte passou como se estivesse presa em mel. Andei de um lado para o outro no corredor de Nora, passei o dedo pelas fotos emolduradas da infância na parede dela e pensei em quantas vezes eu havia sacrificado a verdade só para manter a paz em uma família que nunca estava disposta a manter a paz comigo. Então meu telefone vibrou novamente. Leonard havia divulgado o primeiro vazamento para a imprensa não oficial, apenas um gotejamento lento, realinhamento estratégico a caminho da Mitchell Corp, fonte sugere envolvimento de ex-executivo de alto escalão da Harper. Isso foi o suficiente. Eu sabia que Jéssica veria em 15 minutos. Eu também sabia que ela ligaria para Daniel, e Daniel me ligaria, e eu não atenderia. Desliguei o celular, preparei um bule de chá e observei Nora fazer palavras cruzadas como se fosse uma quarta-feira qualquer. Naquela tarde, meu nome começou a ser trending topic em 2 fóruns de finanças de médio porte. Alguém dos velhos tempos da indústria chegou a tuitar: será que Evelyn Harper voltou para o tabuleiro como um fantasma com um lança-chamas? Não respondi. Deixei o fogo pegar sozinho. Ao pôr do sol, Leonard me enviou uma foto. Jéssica parada em frente à placa de vidro da Harper Corp, no meio de uma discussão com 2 homens de terno cujos rostos estavam borrados, mas cujas posturas gritavam: nós não nos inscrevemos para isso. Ela parecia cansada, esgotada e ainda muito bem vestida, exatamente como eu queria. Naquela noite, Daniel finalmente cedeu. Enviou um e-mail, não uma mensagem de voz desta vez. Sem a mãe, sem cumprimento, apenas: o que você está fazendo? Não respondi. No dia seguinte, um mensageiro chegou à casa de Nora com uma carta escrita à mão por Jéssica, tom falsamente amigável, letra cursiva apertada, sem sinceridade. Dizia: estamos cientes de alguns rumores e gostaríamos de lhe oferecer uma saída elegante que preserve sua dignidade e sua história na empresa. Vamos evitar problemas. Estamos abertos a uma compra privada, se você preferir se separar em termos limpos. A palavra dignidade quase me fez engasgar. Rasguei a carta uma vez ao meio, depois novamente em tiras, coloquei-a na lareira da Nora e acendi com um único fósforo. No dia seguinte, saiu o comunicado de imprensa completo: Evelyn Harper se junta à Mitchell Corp como sócia estratégica executiva, ex-cofundadora da Harper & Sons, retorna ao setor após uma ausência de uma década. Analistas de mercado especulam que isso pode sinalizar uma grande ruptura. Em anexo, havia uma foto minha ao lado de Leonard, com o contrato assinado em uma mão e a outra no bolso. Usei o blazer azul marinho que me deram no funeral do meu marido. O nome de Daniel não apareceu nenhuma vez no artigo. O nome de Jéssica apareceu no parágrafo final, mencionada apenas como atual CEO interina da empresa Harper, em declínio, que viu uma queda de 12% na confiança dos investidores no último trimestre. Naquela noite, dormi 8 horas seguidas sem acordar uma única vez.
Sem vinho, sem comprimidos, apenas silêncio do bom tipo. Eles queriam que eu ficasse em silêncio. Só não entendiam o que é o verdadeiro silêncio quando direcionado com propósito. Porque silêncio não é rendição, é estratégia. Na manhã seguinte à publicação do comunicado à imprensa, voltei discretamente para a casa da qual tentaram me exilar, não por nostalgia, mas porque ela ainda era legalmente minha, e eu queria sentir o ar em meus pulmões quando entrasse pela porta da frente, como se nada tivesse mudado, como se eu não tivesse sido trancado do lado de fora, deixado de lado e tratado como um fantasma em meu próprio legado. Quando pisei na varanda, a mesma varanda cujas fechaduras haviam sido trocadas, peguei a chave reserva que havia recuperado dos registros do condado, sob minha cláusula de direitos de propriedade, e a enfiei na maçaneta sem hesitar. Porque a papelada fala mais alto que desculpas, e assinaturas duram mais que sorrisos falsos. A fechadura fez um clique. Foi a vingança mais silenciosa que eu já experimentei. A casa estava limpa, assustadoramente limpa, como se ninguém tivesse morado nela desde que pensaram que eu tinha desaparecido. O jeito como as coisas de Jéssica estavam arrumadas no hall de entrada me dizia que ela ainda estava fingindo possuir o que nunca lhe pertenceu. Mas eu não toquei em nada. Simplesmente entrei, sentei na minha velha cadeira no solário e esperei. 37 minutos depois, Jéssica entrou na garagem, os saltos batendo na calçada como se estivesse entrando em seu reino. Quando ela abriu a porta da frente e me viu sentado ali, de pernas cruzadas, café na mão, congelou como se tivesse visto um fantasma. Mas eu não lhe dei o luxo do silêncio. Você está invadindo propriedade, eu disse calmamente, sem levantar a voz. Ela piscou, confusa, talvez achando que tinha ouvido mal como, disse ela, elevando a voz. Esta é a minha casa, respondi. E, a partir desta manhã, rescindi oficialmente o contrato de ocupação temporária que seu marido protocolou sob minha autoridade sem o meu consentimento, devo acrescentar. Então, a menos que você tenha um documento legal declarando o contrário, sugiro que chame uma empresa de mudanças. Ela me encarou, depois olhou para o quarto, depois para mim novamente. Você não pode fazer isso, disse ela, mas saiu mais fraco do que eu acho que ela pretendia. Eu já fiz, eu disse, tirando o pacote de documentos enrolado da minha bolsa e colocando-o delicadamente sobre a mesa entre nós. Aqui está uma cópia para você. Com efeito imediato. Você tem 72 horas. Ela cerrou os dentes e, pela primeira vez, vi as rachaduras em sua armadura de grife, o pânico por trás do botox. Daniel não vai permitir isso, disse ela. Inclinei a cabeça. Daniel não controla mais nada, eu disse. Nem o conselho, nem a casa, nem a narrativa. Deixei vocês dois acreditarem que eu estava quebrada. Esse foi o seu primeiro erro. O segundo foi subestimar o quão perigosa uma mulher se torna quando não tem mais nada a perder. Jéssica não se moveu. Não piscou. Ficou ali, completamente imóvel. Deixei-a refletir naquele silêncio por exatos 10 segundos antes de me levantar, passar por ela sem olhar para trás e subir as escadas. Não precisei dizer mais nada. A casa falava por si agora. Naquela tarde, Leonard me enviou um vídeo, imagens de dentro do escritório da Harper Sons no centro da cidade, mostrando uma discussão acalorada entre Daniel e 2 membros do conselho que tinham acabado de desistir de um acordo de financiamento. Não podemos apoiar uma empresa com esse tipo de instabilidade, disse um deles. Vi o rosto de Daniel mudar da confusão para o desespero em questão de segundos. Ele tentava explicar as manchetes, o silêncio, o desaparecimento, o reaparecimento, o boato de que sua mãe tinha acabado de se associar ao maior rival de seu pai e voltado para a indústria como se nunca tivesse saído. Não ri, mas repassei a cena 2 vezes. Naquela noite, os avisos oficiais de retirada de investidores começaram a chegar, não todos de uma vez, mas o suficiente para causar impacto. Jéssica tentou conduzir uma reunião de relações públicas para uma crise, mas ninguém apareceu. Sei disso porque o convite do Zoom vazou, e a gravação da reunião, sem conteúdo, foi postada acidentalmente em um tópico do Slack por um dos estagiários. Viralizou em exatamente 4 horas. O nome Harper não estava apenas desaparecendo, estava desmoronando, e eu não precisei tocar em um único fio. Simplesmente retirei o tijolo da fundação que esqueceram que eu possuía. Chamaram isso de um aviso de queima nos blogs de finanças. Matriarca Harper incendeia legado para retomar o controle. Mas eu não queimei nada.
Simplesmente voltei para o que já era meu e deixei a estrutura ruir sob o peso de suas próprias mentiras. Naquela noite, enquanto eu observava as luzes da cidade piscarem da janela do meu quarto, meu telefone vibrou uma vez. Daniel. Nenhuma mensagem, apenas o nome dele. Não atendi. Deixei tocar até parar. Ele ligaria novamente. Eles sempre ligam quando o fogo finalmente chega à porta. Daniel apareceu em casa 2 dias depois, parecendo que não tinha dormido, gravata meio afrouxada, camisa amassada, olhos vermelhos, mãos inquietas como o garotinho que costumava se esconder atrás das minhas pernas quando o pai levantava a voz. Mas agora ele não estava se escondendo de ninguém, exceto talvez do reflexo do homem que ele se permitirá se tornar. Quando abri a porta e não o convidei a entrar, ele hesitou o suficiente para entender que as regras haviam mudado, que seu acesso não era mais presumido. Pela primeira vez em anos, ele esperou pela permissão antes de entrar na casa que um dia tentou tirar de mim. Não perguntei como ele descobriu o aviso de despejo que entreguei a Jéssica ou aos membros do conselho, que discretamente estavam demonstrando sua lealdade aos poucos. Leonard provavelmente se certificou de que a mensagem fosse alta o suficiente para alcançá-los, mas baixa o suficiente para fazê-los se sentirem encurralados pela própria ignorância. Não precisei perguntar o que ele queria, porque no momento em que entrou na sala e viu sua foto de infância ainda em cima da lareira, seu rosto se contraiu. Mãe, disse ele. Levantei a mão antes que ele pudesse assumir o papel do filho ferido. Você não está aqui para se desculpar, eu disse. Você está aqui porque está com medo. Ele não negou. Sentou-se lentamente, como alguém visitando um antigo campo de batalha. Por um longo tempo, apenas nos encaramos, anos de silêncio pairando no ar entre nós. Tudo está desmoronando, disse-lhe finalmente, com a voz quase um sussurro. A diretoria está se voltando contra mim. Os clientes estão indo embora. A Jéssica está falando em cortar os prejuízos. Deveria, eu disse, e ele se encolheu. Você acha que eu queria isso? Perguntou. Lá estava a autopiedade, o pânico frágil, envolto em culpa, que só aparece quando as consequências se tornam públicas. Não, eu disse. Acho que você permitiu. O que é pior? Ele assentiu lentamente, mordendo a parte interna da bochecha como se estivesse remoendo anos de desculpas. Achamos que você estava se afastando. Você nunca compareceu às reuniões. Porque eu estava de luto pelo seu pai, eu disse. E porque eu confiava em você. E o que você fez com essa confiança, Daniel? Seus olhos se encheram de lágrimas e ele balançou a cabeça. Não era para ter sido assim. A Geis vivia dizendo que se a gente se esforçasse um pouquinho mais, se a gente mantivesse o controle, tudo se acalmaria. Ela queria que eu fosse apagado, eu disse. E você ficou parado. Eu não sabia o quão ruim a situação tinha chegado, disse ele, e eu me levantei. Esse é o problema. Você não queria saber. Você não perguntou. Você deixou ela dirigir até o carro já estar pegando fogo. E agora? Perguntou ele. Você simplesmente destruiu tudo? Eu não destruí nada, respondi. Só parei de proteger vocês do dano que vocês mesmos causaram. Ele olhou para mim, as lágrimas agora ali, esperando permissão para cair. Você pode me ajudar? Não respondi. Entrei na cozinha, me servi de um copo d'água e fiquei parada na janela enquanto ele permanecia sentado em silêncio atrás de mim. Pensei em cada noite sem dormir, em cada reunião da qual fui excluída, em cada vez que meu nome foi retirado de um documento como se fosse um peso morto. Pensei na mesa da cozinha no casamento dele. Pensei na fechadura da minha porta que haviam trocado. Virei-me para ele e disse: Você vai ligar para todos os membros do conselho, não para o seu advogado, mas para você pessoalmente. Você vai admitir o que fez. Vai dizer a eles que fui forçado a sair ilegalmente e depois vai se demitir. Ele piscou. Deixar o cargo de CEO? Perguntou. Com efeito imediato, eu disse. E não me pergunte quem vai te substituir. Você? Perguntou ele. Não, respondi. O silêncio me atingiu com mais força do que qualquer grito. E a Jéssica? Ele perguntou. Ela vai lidar com isso separadamente, eu disse. Mas ela não vai sobreviver a isso. Você sabe disso.
Ele assentiu lentamente, como se estivesse assinando algo mental que não podia retirar. Entreguei-lhe um pedaço de papel, instruções digitadas, nomes de contato, pontos de discussão. Ele aceitou sem questionar. Você ainda fará parte da família, eu disse, e ele ergueu os olhos, esperançoso. Mas não da empresa. Eu entendo, ele sussurrou. Acho que não, eu disse. Mas você vai entender. Naquela noite, o site da empresa foi atualizado. O nome de Jéssica foi removido da página executiva. O cargo de Daniel mudou para consultor de transição. Na nova aba de liderança, apareceu meu nome, Evelyn Harper, CEO interina, fundadora emérita. Não me vangloriei. Não bebi champanhe. Simplesmente fechei o laptop, apaguei a luz e fui dormir. O colapso estava completo. Agora vinha a reconstrução, nos meus termos. Depois de anos de ar viciado, o ambiente de trabalho parecia ter finalmente aberto uma janela no dia em que Daniel saiu, não porque a atmosfera tivesse melhorado, mas porque tudo que era ruim finalmente se revelou. Entrei por aquelas portas de vidro não como visitante, mas como a mulher que contribuiu para a criação de cada viga, regra e margem de lucro que a sustentava, antes de se transformar num playground para a vaidade e a arrogância. Não fiz nenhum anúncio. Não consegui marcar uma reunião. Meus saltos ecoaram pelo saguão de mármore quando entrei, usando o mesmo blazer azul do comunicado à imprensa. Vi todos os acionistas, executivos juniores e assistentes boquiabertos, como se estivessem testemunhando um fantasma que não apenas estava de volta, mas também no controle. Na sala de reuniões, Leonard me deu um único aceno de cabeça e se afastou enquanto eu me sentava à cabeceira da mesa, onde era o meu lugar, não porque eu tivesse lutado por isso ultimamente, mas porque eu havia conquistado muito antes de qualquer um deles ter ouvido falar de um relatório trimestral. Analisei as finanças da empresa e notei todos os atalhos que Jéssica havia tomado: branding de vaidade com pouco retorno sobre o investimento, custos de consultoria exorbitantes e dinheiro mal alocado para empresas de fachada. Era avareza disfarçada de rótulos sofisticados, não mera negligência. Não pensei duas vezes. Solicitei formalmente uma auditoria financeira detalhada e a enviei diretamente ao departamento jurídico, excluindo Daniel completamente e enviando cópia para cada membro do conselho. O nome de Jéssica apareceu no memorando de inquérito interno 2 dias depois. Todos que se gabavam de ser membros da equipe Jason agora tinham dificuldade em se lembrar da última vez que a tinham visto pessoalmente em sua mesa. Eu não me alegrei. Apenas me esforcei muito porque precisava do negócio não apenas para sobreviver, mas também para provar que eu nunca fui o problema, que envelhecer nunca foi um problema e que ser mãe não me tornava fraca. Como resultado, tornei-me estratégica. Na manhã seguinte, a carta e as flores feitas à mão por Daniel foram enviadas para o meu local de trabalho com as palavras: "Obrigada por me dar a chance de consertar o que quebrei." Não por maldade, mas porque eu não estava preparada para lhe oferecer uma paz embrulhada em fita e o perdão não é devido só porque alguém de repente vê o mal que causou. Deixei-as no parapeito da janela, fechadas. Ele voltou naquele fim de semana, desta vez para o escritório em vez da residência. Esperei mais de 1 hora do lado de fora do estabelecimento antes de entrar. Algo dentro de mim se suavizou um pouco quando o vi parado ali, sem o elegante traje corporativo que costumava usar, usando sapatos esportivos e um suéter básico. Seus olhos estavam baixos quando ele declarou: "Não estou aqui para pedir nada, só queria dizer que estava errado sobre tudo." Não respondi. Ele tirou do bolso uma foto nossa e dele do seu 10º aniversário, com meu braço em volta dele e bolo no rosto. "Encontrei isso numa gaveta", disse ele. Me fez pensar em como chegamos lá. "Por que você parou de perguntar o que eu precisava?", eu disse. "E eu parei de te lembrar." Dizendo: "Eu deveria ter te protegido, você deveria ter se lembrado de que eu nunca precisei de proteção", eu disse. Por um tempo, ficamos em silêncio, os sons da cidade evaporando ao nosso redor como se estivéssemos presos em uma cápsula do tempo. Quando ele finalmente anunciou: "Vou voltar para a escola, ética em finanças." "Não é assim que quero ser lembrado." Respondi: "Não vai ser, mas você vai levar." "Eu deveria", foi a resposta dele. "Eu quero." Depois de me entregar a foto, ele se virou para ir embora, mas mudou de ideia. Suas palavras: "Não espero que nos consertemos, mas espero que um dia me convidem de volta." "Talvez não como filho", eu disse. "Mas como um homem tentando ser melhor, há uma chance."
Com um aceno de cabeça e sem lágrimas, apenas uma determinação silenciosa, ele se afastou. Com a foto ainda na mão, voltei para dentro e a coloquei na gaveta, atrás de uma pilha de ofertas de clientes. Não tomei vinho, não olhei pela janela nem revivi velhas lembranças naquela noite. Preenchi a papelada de demissão da Jéssica sentado em frente ao computador, assinei e enviei por e-mail com a simples observação, com efeito imediato: arrependimento não é sinônimo de imunidade. Porque o respeito precisa ser reconquistado dia após dia, e arrependimento é fácil. 6 semanas depois, quando os documentos de rescisão de Jéssica foram finalizados e a auditoria final confirmou o que eu já sabia, que ela havia desviado mais do que apenas fundos da empresa, a última peça se completou. Ela havia roubado dignidade, tradição e confiança de uma empresa que antes se baseava na lealdade. Não fui à reunião, não falei e nem comemorei quando a diretoria decidiu entrar com uma ação judicial. Apenas enviei uma mensagem de 3 palavras para o departamento jurídico dizendo: prossigam sem demora. Porque quando a justiça está tão atrasada, ela não precisa de holofotes. Agora que ela se foi e Daniel estava recomeçando longe do negócio que ele acreditava ter herdado, eu finalmente poderia me concentrar no que realmente importava: consertar o negócio do zero, livre do clamor de impostores me pressionando. Criei um programa de mentoria para mulheres com mais de 50 anos que estavam retornando aos negócios sob meu nome, reorganizei a liderança e trouxe de volta 2 das chefes de departamento originais que haviam se demitido discretamente quando Jéssica assumiu. Porque deixar um legado é conceder autoridade com propósito, em vez de se apegar a ela. Entrei naquele escritório me sentindo um construtor novamente, em vez de um guerreiro ou um sobrevivente, pela primeira vez em anos. Numa tarde de domingo, porém, minha neta Ava, que tinha acabado de fazer 9 anos, fez uma festa de aniversário em seu jardim. Este foi o momento de paz que mais importou do que qualquer decisão do conselho ou manchete na imprensa. Eu não estava lá por obrigação, por descuido ou como alguém que foi aceito. Ela perguntou por mim pessoalmente, e foi por isso que eu estava lá. Daniel já estava ajudando a pendurar serpentinas quando cheguei. Havia apenas o som fraco de crianças rindo e o aroma de hambúrgueres assados, sem Jéssica à vista e sem tensão no ar. Ele olhou para mim e assentiu baixinho, desta vez com respeito inabalável, em vez de um pedido de desculpas. Retribuí o aceno. Mais tarde, Ava apontou para a cabeceira da mesa, enquanto subia em uma cadeira durante a hora do bolo. Ela comentou: a vovó Evelyn senta aqui, alto o suficiente para todos os adultos ouvirem. Daniel não recuou nem tentou desviá-la do caminho. Como se tudo estivesse claro, arrastou a cadeira e deu-lhe um tapinha. Pareceu-me natural sentar-me, sem cerimônia. Não no escritório corporativo imerso em notas de rodapé, não numa cozinha a portas fechadas, mas numa mesa onde o legado importava mais do que ações e assinaturas. Eu soube que havia conquistado meu lugar quando ela me entregou a faca para cortar o bolo, com sua mãozinha envolvendo a minha. Daniel seguiu com 2 xícaras de limonada assim que as velas se apagaram e a onda de açúcar começou. Entrei para um pouco de paz e sossego. Não é o champanhe que você costumava servir, acrescentou ele enquanto me entregava uma taça. Mas é honesto. Concordei e tomei um gole. Honesta é boa. Ele continuou: ela fala de você o tempo todo, diz que você é a mulher mais forte que ela conhece. Quando comentei: então ela já é mais inteligente do que o pai era na idade dela, ele riu, não o riso apreensivo de antes, mas um riso genuíno. Ele disse: que bom que você ainda está aqui, achei que tinha te perdido. Você quase perdeu, respondi. Mas você se lembrou a tempo. Ava, usando uma coroa de papel e puxando um balão como prêmio, correu pelo quintal enquanto ficávamos em silêncio por um tempo. Naquele momento, percebi que legado não é o que você deixa para trás. É o que você não deixa se perder. Eu havia desperdiçado tempo, confiança e anos. No entanto, havia adquirido algo mais substancial, robusto e inquebrável: minha posição, minha voz e meu lugar à mesa. E eu nunca abriria mão disso por ninguém.